Sejam bem-vindos a mais um episódio do Montecast, aqui com você, Bispo Enéas Francisco, e eu tenho o prazer de ser o anfitrião desse papo aqui hoje. Nós estamos gravando esse episódio, mais uma vez, do estúdio da Monte Calvário, e nós temos o privilégio de receber aqui André Moraes, que é diretor da TRDD Records, uma produtora de música cristã, urbana, trap e rap, e vai ser um tempo gostoso para a gente aprender, entender em que momento é esse que ele está vivendo, o que Deus está fazendo na vida dele e como isso pode abençoar você que está aí do outro lado. Se você ainda não fez isso, é hora de você se inscrever aqui no canal da Monte Calvário para não perder nada do nosso podcast e compartilhar com quem tem interesse com o assunto de hoje. André, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bom, Bispo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Montecast hoje, podendo dividir um pouco da experiência e o que é de fato a TRDD, né? Esse propósito chamado na minha vida, né? Montecast, Montecast, Montecast. Que a TRDD ela nasce de um propósito de abençoar jovens que nunca tiveram a oportunidade de gravar um videoclipe, nunca foram para um estúdio de verdade, nunca tiveram um clipe nas plataformas. Porém, eu tenho que te explicar como que ela surgiu antes, né? Eu vou tentar resumir aqui. Eu sou profissional de vendas, eu trabalho na área de vendas há mais de 20 anos. E numa dessas oportunidades eu conheci um grande CEO hoje, o Rodrigo de R6, e ele me convidou para trabalhar na empresa dele. Só que eu já era separado a pastor, né? Estava no diaconato, líder dos varões, ajudava na banda, frente de obra da igreja. Eu falei, rapaz, isso não é de Deus, não. Nem tudo que brilha é ouro, vou vigiar com isso daqui. E aí eu comecei a buscar de Deus, né? Perguntei aos amigos, conversei com a minha pastora na ocasião, com a minha família. E todos falavam, é um trabalho, é um trabalho. Tem lá a questão do funk e tal. Eu sou um amante da música, né? Então, assim, eu cresci ouvindo rap, eu cresci ouvindo samba, Partido em Cinco com os meus pais. O funk nunca foi lá essa paixão minha, né? A gente escutava ali até o tempo eu sou um pouco, né, placa preta, Cidinho e Doca, Rap da Felicidade, Claudinho Buchecha, então eu acreditava que o funk era aquilo, mas não, veio várias vertentes. Então eu confesso que no primeiro momento eu tive um certo preconceito. E aí foi quebrando isso, fui entendendo. E ele ficou um ano me chamando para trabalhar lá. Eu trabalhava no iPlace do Shopping Center Norte. Era uma das melhores lojas, melhor faturamento. Porém, assim, era cansativo. Trabalhava de domingo em domingo. Eu mal vi meu filho de 20 anos, porque 20 anos em shopping, a infância, acho que era a lembrança que meu filho tem de mim, eu no shopping trabalhando. Inclusive, nos primeiros dias de shopping, de nascido, ele foi pro shopping me visitar. Olha que vida. Então, era assim, graças a Deus, algo que Deus me deu, mas era cansativo. E eu tinha em mente isso, algo que ardia, que um dos meus atendimentos a chave ia virar. E sempre tratei tudo bem, por isso que, né, atendimento é atendimento. O simples ou o bacana você tratar igual. E eu conheci muita gente mesmo. Eu falava, uma hora a chave vira. E foi assim. E o Rodrigo ficou me chamando, perguntou quanto que eu ganhava e tal, no tempo lá. Eu falei, realmente os seus vendedores ganham muito mais que eu. Por exemplo, você tem uma ideia, o que o vendedor dele ganhava, o meu diretor ganhava. Eu, rapaz, Outro mundo. outro mundo. Eu cheguei a visitar 3 vezes lá o escritório, falei, não, mas não é isso aqui ainda não. Aí eu buscava na palavra, vinha a palavra de José. Você vai prosperar no Egito para ajudar os seus irmãos. José prosperou no Egito, no tempo de escassez, ele salvar a nação ali, os irmãos. E aí, bispo, depois de um ano, eu já não estava mais no Center Norte, estava na Anália Franco. Pessoalmente, eu não estava numa fase boa, eu estava com a tal da síndrome de burnout, eu não queria me entregar. Tinha que tomar lá as valerianas, os negócios, tinha que tomar 3 comprimidos, eu tomava um só. Mas eu não estava bem. Eu pisava na loja, meu estômago queimava, eu me sentia mal. E eu falei, não, isso aqui não tá legal. E eu resolvi me desafiar. Né? Falei assim, se eu ficar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos problemas. Então é melhor eu mudar o desafio Radicalmente. muito. Aí falaram, agora ele desvia mesmo. Já não tá bom da cabeça, né? Porque burnout ninguém fala do físico, fala que é da cabeça. E é também, você já falou, agora desvia, mas graças a Deus, assim, na verdade, eu nunca fui de baile, eu nunca fui de festa. Eu tenho 17, 18 anos de evangelho, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fui. Eu nunca sou ex-nada. Então, assim, eu não tenho aquela história bonita que
Não, O rapaz tá puro. Deus sempre guardou a minha vida. Eu costumo falar que meu pai fez tudo por mim. Olha É uma aí. outra história. Já dá outro, É outro outra podcast. história, né? Eu digo, meu pai me ensinou tudo. Tudo que eu não devo ser. Aham. Mas falando do negócio, e aí trazendo. Falei, mas o que é isso? O que eu vou fazer? Enfim, fui trabalhar lá depois de um ano. Fiz uma proposta, uma condição diferente. Mas você foi para ser vendedor. Então, ele queria que eu ajudasse na gestão, em algumas coisas. Eu falei, eu sei vender, porque eu preciso conhecer. Deixa eu conhecer o produto, aí eu vou vender show. E, de fato, em 3 meses já estava tendo um bom salário, tipo 3, 4 vezes que eu ganhava lá. E comecei a ver oportunidade, né? Enquanto uns reclamam, você precisa ver oportunidade. Ah, o Rodrigo é isso, o funk é aquilo. Mas eu vi uma oportunidade que eu estava tendo. Então, assim, eu comecei a enxergar uma oportunidade de vendas na Europa, né? E lá os caras estavam escutando um funk antigo. Nós estávamos em 2016, os caras estavam ouvindo o funk de 2010 ainda, 2005 ainda. 10 anos para trás. Aí eu falei assim, há uma possibilidade lá. Posso arrumar um esquema para vender lá? E vendi uma turnê, outra turnê. Foi uma das primeiras turnês de lá a ser vendida. Foi o GW DJ Pio na ocasião. Enfim, entendi que o funk, além de ter isso que todo mundo vê e fala, a grosso modo, tem famílias que vivem disso, tem pessoas que sustentam, tem profissionais nisso, né? Que o funk por si só ele é muito informal e marginalizado, mas tem pessoas que vivem Mas disso. é um mercado, né? É um E mercado. tem pessoas que vivem disso. Assim como muitas outros mercados, é um mercado, é um trabalho. E eu enxerguei isso, né? Graças a Deus, Deus sempre me guardou, então não olhei para cá e nem para lá, eu olhei para a oportunidade. E sempre essa palavra ardendo, né? Prosperar para ajudar os irmãos. E de fato, né, deu uma boa condição para mim, minha mãe, mudei, fui para a Europa, morei 3 meses em Porto. Nunca imaginei com mais de 30 anos, 40 anos, na verdade, que eu tô 47, eu fui contar 40, morar na Europa 3 meses. Uhum. E aí, enfim, o Rodrigo não queria muito que eu fosse, mas eu acabei indo. E lá é o seguinte, né? Eu tava recém namorando com a minha esposa hoje. Nem ela sabe dizer, mas ela também não vai, me apoiou o tempo todo. Meu filho, na ocasião, tinha 15 anos, não vai. E eu só olhei a oportunidade. Só que quando você chega lá, aí você começa a bater saudade e tudo mais. Eu sou um cara muito família, tudo que eu faço é minha família. Eu tenho amigos? Tenho conhecidos? Muitos. Mas tudo que eu faço é minha mãe, meus irmãos, Tem minha que voltar para família. casa. É para eles e por eles, né? Porque foi eles que me conhecem, eles que valorizam cada passo que eu dou. E eu sempre fui um cara assim muito, sabe, inconformado, né? Nasci de quebrado e tudo mais, sempre gostei de coisa cara, tênis caro, boné caro. Meio que Então, não combina, né? eu falei, não, Jesus, e isso tava, falei, mas eu posso ter, mas o que eu tenho que fazer para ter, Sim. né? E foi na oportunidade. Não é ganância ou ambição, mas é a vontade de crescer, vontade de mudar, não aceitar aquilo. Eu lembro isso aqui, eu falei poucas vezes, mas um dia que minha mãe abriu a geladeira e não tinha mistura. E eu prometi para mim mesmo, eu tinha 14 anos, nunca mais vai faltar. E graças a Deus, não faltou na minha e não faltou da dela. Então, assim, eu sou o filho mais velho e eu sempre procurei a melhor, não só para mim. Onde eu for, quando eu fui pro shopping, levei a minha irmã para trabalhar comigo. Quando eu fui pro funk, levei o meu irmão para trabalhar comigo. Você vai arrebanhando quem tá A por minha perto. mãe trabalhou no shopping comigo, em uma ela é oficina costureira, e foi. Então, assim, não se conformar, sempre esperar algo maior. Então, nessas do espírito empreendedor, já tive loja, saí e tudo mais. E aí eu sei que Deus tinha algo mais. Eu já tinha ido para a Europa, aí, como eu estava falando, voltei. Só que ainda inconformado, eu sei que posso ser mais. Aí conheci a empresa que eu estou hoje, que é a Love Funk, onde eu sou gerente de vendas, tomo conta de todas as agendas. Antes eu tinha que estar lá presente lá. Hoje eu trabalho de casa mesmo, no meu próprio escritório, administrando a agenda. E mesmo assim, ainda ardia algo, né? Ganhando bem já, graças a Deus, mudando de vida. Só que eu entendi que quanto mais Deus te dá, mais não é que ele te cobra, mais ele pede de você. Segura um pouco aí. Eu sei que a gente está falando de uma, eu vou chamar de Uma jornada, linha, que a gente tem um objetivo para entender o momento TRDD, mas a gente passa pelo assunto empreendedorismo, Sim, família. vender, né, que é um negócio extremamente Sim. importante, reino, obviamente, porque você começa aí numa discussão, vou ou não vou, numa insegurança, será que... Fala um pouco para mim, antes de você Sim, continuar, sim.
Como que é essa parada de você estar num ambiente que quem vê de fora, especialmente quem é do meio evangélico, como é que eu posso representar o reino de Deus nesse Sim. ambiente? Porque você vem falando aí, você é um cara puro, não bebe, não fuma, não usa Graças. droga, coisa e tal. Não sou ex nada. Não é isso nada. Mas você está, de repente, num ambiente que você sabe que tem, como é que fala? Um olhar mais, qual que é a palavra aqui? Preconceituoso, coisa e tal, Marginalizado. Vamos marginalizado. dizer, Então, como é que é para você e como é que você conseguiu conciliar e ser um representante do reino de um movimento como esse? exatamente. Eu mesmo tinha esse olhar. Por isso que eu fiquei um ano falando não, segurando. Eu mesmo tinha esse olhar. Só foi no último momento mesmo. E aí eu procurei entender. E aí é que fala, Deus chama nós para ser luz no mundo, né? Sal da terra. Aí eu falei, tá bom, Jesus, eu vou lá. Então me ajuda, né? E aí eu entendo que na ocasião Deus faz tudo muito perfeito, né? Até que ninguém falou na igreja, mas eu tenho certeza que, ó, não sei o que, agora vai desviar. Deus criou algumas situações onde eu pude levar a própria igreja para lá, ganhamos algumas almas, fazíamos culto, e eu acho que isso era até para mostrar, porque minha liderança sabia, todo mundo sabia, só que os membros podiam olhar de outra forma e tal. Então eu consegui trazer isso para cá, onde eles puderam ver que mesmo lá dentro, num ambiente como esse, eu não era tratado como o humano lá, não, é o pastor, Uhum. ou o irmão que faz culto, ou irmão, traz uma palavra na hora do aperto, ou faz uma oração aqui. E isso até hoje. Sim. Não tem um aperto de relacionamento, um aperto financeiro, com o filho. Me ajuda nisso, pastor, me ajuda em oração. Pastor, eu sonhei assim. Então, assim, né? Irmão, me ajuda. Vamos fazer um culto aqui, leva um na minha casa. Então, manter-se firme, né? E, de fato, acho que Deus preparou esse momento, porque, assim, eu pude mostrar para a igreja quem eu era lá dentro e lá dentro quem eu era na igreja. Sim. Então, assim, e manter-se firme, porque vamos ser sinceros mesmo. É um ambiente que tem sim bebida, que tem sim mulher, que tem sim isso, aquilo, outro. E você tem que ser o que você é. Não dá pra você ser meio crente ou meio mundo. Ou você é ou você não é. Não tem muro, né? E o pior de tudo, que é o mal de todos, que é muita grana. Então você vê grana, você começa a ir para lugar diferente, comer diferente. E se você não tem os pés firmados, entender que aquilo não é seu, que é temporário, e você também se perde. Eu vi muitos se perdendo, pegando dinheiro que não era seu, indo por lá. Então você de fato tem que fazer a diferença. E graças a Deus, vai fazer 10 anos de que eu estou nesse mercado. Todo mundo hoje me conhece pelo pastor, o cara que ora, o cara que ajuda, padrinho de casamento, já me chamaram para celebrar casamento. Então, assim, eu já não ia para baile. Hoje, os meus clientes, eu vendo nas maiores casas de balada. Eles falam, pô, você não vem aqui. Eu falo, meu negócio com você é fazer negócio. Não é. É escritório. Eu preciso fazer você ganhar dinheiro com atração e tudo mais. Se quiser vir aqui me convidar, almoçar, eu vou. Mas na sua balada eu não vou, na sua festa eu não vou. Ah, vou mandar uma garrafa. Falei, pode mandar aquela de água Vox, que é mal bonitona e tal, uma de coca. Então eu acho que Deus prepara a gente para isso. Eu Bacana. confesso que muitas pessoas falam para mim, pastor, Moraes, arruma uma portinha. Eu falo, eu não vou levar você para lá. Uhum. Eu não vejo você preparado. É um ambiente que, se você não tiver, de fato, enraizado no evangelho, saber quem você é isso aqui. E você diria que existe, assim como você está dizendo, que algumas pessoas te procuram, pede oração, quer uma palavra, um conselho, existe muita gente com temor, Existe. mas existe o imã chamado Mamon. Exato. Então é uma guerra muito grande, né? E como é que é hoje, por exemplo, quando a galera migra, um cara que se converte, mas quer continuar fazendo a sua arte? Sim. Aqui, do lado de cá não tem a mesma grana. Então, dá até para mim trazer um pouquinho do que é a TRDD, que a TRDD é exatamente essa porta que Deus abriu, mostrou para mim, que é para jovens que optarem em cantar um funk, um samba, um secular, porque não tinha para onde cantar, não tinha quem desse a oportunidade e acabou abraçando os convites seculares. Hoje, se você olhar, Lelê, Lelê JP, o próprio Paulinho, MC Rita, o Livinho que tá falando agora, muitos aí, o Lennon, que é um cara do trap, esses caras cresceram na igreja. E aí foram cantar secular porque não tiveram oportunidade ou os convites assim, mas muitos não, o Veig, eles cantam ali dentro com certo respeito. Outros realmente chutaram o balde, Sim. mas tem o temor, é o que eu mais escuto.
Ô, pastor, no tempo certo eu vou voltar. Eu pedi para Deus cantar até tal lugar, mas vou voltar. Mas de fato o que Vai dar uma deslumbra meta financeira aí, né? o que de fato deslumbra é o dinheiro, são os carros, os passeios, as viagens, mas existe um temor sim. E eles sabem, né? Fala assim, pô, eu sei que eu tô nesse caminho. Porque a gente escuta grandes cantoras aí, Maiara, assim, eu não sei muito o nome dela, mas fala, eu sou cristã, eu vou cantar até o lugar, mas de fato o dinheiro ainda é o senhor deles. Fala alto. É. E assim, eu consigo entender, porque são meninos que outrora eu vi, meninos que não tinham, bem dizer, um sapato, um chinelo, hoje estão andando de Porsche, morando na Aruan e tudo mais. Então, Deus tem que trabalhar nesse coração aí. Sim. Tem, e muito, porque uns tá falando, eu tô fazendo para poder fazer. Eu falo, e se não der tempo? Esse é um controle que a gente não Quem tem, diz que é né? você que determina o tempo? Mas a gente já viu muito, a gente viu o JP, que hoje que é próximo aí dos amigos em comum, abriu mão de tudo, de jogos, de publicidade, de bailes, e de fato se integrou. A gente viu o Crown, que é conhecido meu da batalha também, hoje vive do evangelho. E eu acredito que tem muitos a ser alcançado. E além dos que nunca tiveram oportunidade, a TR também, DD também é uma porta para esses que agora eu quero cantar para Jesus. Tem Vem, uma porta vem aberta. aqui. Tem uma porta Tem aberta. lugar na mesa. E Isso é tem. Hoje eu tenho fundamental. 2, 3 jovens que de fato cantava secular. Vitor Mota, tem o Huguinho que veio pra cá. Tem mais gente que sempre conversa. Aí eu falo, vem pra cá. Eles falam, no momento certo. No momento certo. Eu falei, mas não é você que sabe o momento, amigo. Só vem, Deus faz o resto. Então é uma parada que move muito dinheiro e mexer com um cara que não tinha o que vestir e hoje escolhe. Aham. É É outro mundo. Muda, complicado. muda de Mas fato, você né? vê o coração temeroso. Existe o temor. E é muito doido ver um pastor no funk, né, cara? É. Outro dia, como que chama aquele policial lá? Um policial famoso, esqueci Certo. agora. Falou, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Me explica isso. Um pastor no funk. Falei, pergunta pra Deus, cara. Antes de você falar de como nasce a TRDD, que é direcionada, né, dirigida por você, pela Sim. Josi e pelo Murilo, É, como é que hoje lida-se com essa expectativa de quem migra para um mercado como o nosso, que não tem os mesmos números? Como é que essa galera. Qual é o primeiro objetivo? Qual é a meta inicial? É construir uma carreira? Ou é de fato procurar meios de levar a mensagem, o reino e também tratar a questão da subsistência? então, eu acredito que assim, o que acontece? Hoje, o mercado. Uma coisa é assim: o gospel ele é uma bolha grande hoje, o segundo segmento mais ouvido. Porém, ele vai ter lá os pentecostais, vai ter o worship, vai ter os corins de fogo, vai ter as suas vertentes lá, né? E o urbano, ele é uma bolha dentro da bolha, muito pequeno ainda. Então, assim, e por se tratar de jovens, a gente, né, eu falo que Deus faz as coisas muito certo. Os meninos que trabalham comigo falam, ainda bem que você é pastor. Aham. Porque se fosse só um dono de selo, já não existia mais, eu já tinha desistido. Porque a gente tem que tratar como pai mesmo, né? E mostrar o caminho, falar, meu, hoje não dá pra você. Porque, assim, de verdade, poucos vivem da cena hoje, no urbana, né? As pessoas, os que estão pelo propósito mesmo. Porém, tem muita gente chegando que acha que vai fazer uma música e vai estourar. Não vai. Se Deus quiser, se ele quiser fazer, Deus ele pode faz. fazer o que ele quiser, né? Mas ele vai preparar você antes. Ele Sim. vai cuidar do seu coração, ele vai ver se tem verdade dentro daquilo que está falando. E hoje, pode até, não sei como isso vai ser encarado, mas tem muitos que estão vindo pelo hype mesmo. E poucos na Bíblia. E Entendo. você consegue ver na música, você consegue ver na vestimenta. Eu não consigo entender, e tem, e é um dos critérios, cara que quer fazer música, mas não serve. Como que eu quero cantar pra uma multidão, mas eu não sirvo na minha igreja? Eu sequer tô congregando, não combina, irmão. Não tem raiz, não tem base, Não né? tem base, não tem raiz. Então, assim, você quer fazer pra quem? Você quer fazer pra você? Não vai funcionar. Você pode fazer. Hoje a coisa mais fácil é lançar uma música. Hoje, com tanto recurso, até IA, você vai lá falar música e solta. É um outro podcast também. Sim. Mas tem aqueles que soam, né? Que como era anos atrás, que juntavam uma turma, ainda mais no urbano, no rap, pra fazer um disco, pra fazer um CD. Hoje, graças a Deus, Deus tem essa porta que... E assim, abrindo parênteses aqui, é muito louco como eu escolho as pessoas. Eu não vejo mais bonito, mais crente, eu vejo quem Deus mostra. Uhum. Teve gente, eu ligar 3 horas da manhã, eu falo, eu queria conversar com você e tal, você pode me chamar amanhã?
Aí a pessoa, eu posso falar agora, você estava orando por essa oportunidade? Tava. Uhum. E aí Deus faz e acontece. Já outros mandam um monte de música, marca um escritório e não vai. Então, assim, eu acredito que Deus também prepara as pessoas certas para o momento certo. Mas tem muita gente pensando que isso é grana. E não é, isso é chamado. E esse era um medo meu. As pessoas, porque eu já vim do secular, é um mundo que onde você fala, a minha empresa que eu trabalho lá, como, né, que eu sou funcionário, é grande, tem um certo nome, um certo peso. Você fala, ele tá aqui para ganhar dinheiro também. E durante os primeiros anos, minha maior preocupação era essa, as pessoas entenderem que eu não tô aqui por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu guardava o que eu invisto e estava vivendo muito melhor, Sim. né? Só que eu entendi que Deus me abençoou para me abençoar. É uma causa, né? É uma causa, Sim. e arte, entendeu? E então, assim, o senhor é empreendedor, sabe o quão difícil é. São impostos, são estrutura, Equipe. é clipe, é meninada. Eu sou mais doido ainda, né? Teve gente que eu trouxe de outro estado. Ó, ajudei no aluguel, ajudei na alimentação, e não foram um, não, dois, três. Fala, vem para São Paulo. Por que que eu fiz isso? O Espírito mandou. Uhum. E tem gente que tá em São Paulo e eu não dei oportunidade ainda. Mas eu não sei dizer. Então, assim, precisa vir de coração. Entender que, se Deus quiser, Ele pode fazer você estourar uma música. Mas eu acho que o intuito do nosso chamado não é estourar a música, é alcançar vidas. Sim. E a nossa música, ela de fato não é congregacional, ela não é música para tocar na igreja. É de rua. Ela é para trazer você para Povo. cá. Sim. O papel discipular não é da música urbana, é do bispo, Da do igreja pastor, local. da igreja local. Mas eu preciso mostrar para esse cara que há alegria nisso. Sim. Que há uma porta aqui, que são jovens que estão andando descolado, bonezão, calça largada, camiseta, andando de skate, fazendo rap, fazendo trap, e consegue adorar a Deus, consegue ser obediente a Deus, é abençoado naquilo que faz, e não se enchendo de coisas vazias, que, né, todo jovem aí, e isso tá no meu lado também lá, vê tanta coisa, tanto meninos novos e tudo mais, indo para um lado que, essa tal alegria passageira. Agora mesmo morreu um jovem aí que falou que viveu tudo que podia, Uhum. que era Jota o nome dele. E aí, no final, né, agora eu entendo que só Deus podia preencher e tudo mais. Mas por que esperou tudo isso? Sim. Né? Quantas pessoas já não pregaram esse evangelho? Quantas músicas ele já não ouviu? Com Só que uma tem gente... mensagem, né? Eu costumo dizer, hoje eu acho que é humanamente possível um jovem de São Paulo falar que ninguém mostrou uma ponta do evangelho. Sim. Só que as pessoas esperam até o último momento. E quando é esse último E- momento? A gente costuma dizer que todo mundo tá na fila, tem o número da senha, A só que senha. você não sabe qual é. É igual o senhor falou na semana aí. Se ele desligar o fio ali, ó. Já era. E como é que nasce a gente vai caminhar para três conversinhas aqui muito rápidas sobre o interesse que eu tenho em ouvir de você. Mas eu quero saber como é que nasceu a TRDD e qual é a visão da TRDD e quem está assistindo a gente agora, como é que eles podem acessar aquilo que vocês têm para oferecer. A TRDD, ela nasce de um propósito de oração. E ela, de fato, é uma resposta de oração. Porque, então, eu fui para a Europa, voltei nesse momento de Europa, de pandemia, né, de situação. Eu não saí do evangelho, mas eu guardei a minha vida ministerial. Aí eu falei, quando eu ajeitar a minha vida pessoal, meu trabalho, minha família, casamento, aí eu volto à frente ministerial. E isso aconteceu em 2021. Nesses 17 anos eu nunca fiquei afastado. Porém, a parte ministerial teve um momento que eu precisei guardar para cuidar das minhas coisas, cuidar de mim, né? Porque eu preciso estar bem. Para cuidar dos outros. Exatamente. Senão eu vou ser né, um fingido. E eu falei, eu vou cuidar de mim nesse momento, minha casa, minha família, principalmente eu, nessa síndrome de burnout até então. Aí foi onde eu casei, restaurei minha vida, coloquei minhas coisas em ordem. E eu falei, tá, Senhor, eu tô no funk, eu sei que isso é passageiro. E quando for no melhor momento, eu sei que o Senhor vai tirar eu daqui. E eu comecei a buscar. E aí foi onde veio o propósito, que Deus deu de fato a Trindade. No começo era a Trindade. E aí nós tivemos um problema, tive que mudar para a TRDD, mas a razão social ainda continua sendo Trindade, Uhum. né? E veio esse propósito. Irmãos, eu sou pentecão, eu sou pentecostal, eu sou de monte. Então, É da oração. e aí no monte as pessoas falavam, eu vejo muito jovem, eu vejo muito jovem. Um primo meu que é pastor da Assembleia falou, primo, eu vejo seu nome espalhado por toda a nação. Eu falei, que isso, meu primo tá maluco. Ou então falava, é o pessoal da Love, que eu faço alguns cultos lá, são esses jovens. Jamais eu pensava que era o propósito.
Eu nunca entrei no funk pensando em ter empresa de música, nunca. Apesar de ser amante da música e tal. E via muita coisa acontecendo. Mas nunca brilhou os meus olhos. Falei, tá, Jesus, me dá um escape. Aí eu fui abrir uma loja de moda casual. Só que não ardia meu coração, ardia o da minha esposa, porque ela vende roupa e tudo mais. E aí eu vendia moda casual, e aí não ardia, aí uns na carne falavam, você vai ter muitas dessas. Eu falei, não vou. Aí continuei buscando. Aí em uma dessas orações, numa descida de monte, eu já tinha conversado com meu filho também, e ele falou, o advogado falou pra abrir uma página de gospel, pai, o que você acha? Não sei. Eu falei, faz, cara, porque o nosso trabalho, todo mundo tem a página, um canal, porque é o que movimenta lá, né? Sim. Ele trabalhou comigo também, ele cuidava das mídias sociais da Nova Funk, hoje ele trabalha especificamente com a TRDD. Eu faz, só que ele também levou a sério. Aí juntei o pensamento dele com a minha oração. E aí numa dessas descidas de monte eu coloquei no Spotify e vi a Gospel Flow. E aí eu falei, é isso. Aí comecei a lembrar, porque, né, noventista, falei, pô, eu escutava, né, 105 e lá tinha Alpiste, ao Cubo, Olha aí. junto com DMN, com Racionais, com Facção. Por que isso parou? Onde que tá esses caras? E aí conheci a Victinho, uma coisa ou outra do Bruno Ramos, que é um dos primeiros da cena do Trap Gospel. Aí comecei a pesquisar. Aí fui achando um lá, um cá, e eu vi que não tinha uma produtora específica disso. Nós somos tidos como a primeira produtora de música urbana cristã no Brasil. Então você é um visionário. Deus deu essa bênção. Glória a Deus por isso. Deus fez. E de fato, por isso que, né, hoje mudamos para tudo a resposta, porque isso foi uma resposta. Porque assim, eu queria ficar na música, mas eu não queria perder o benefício, porque é bom trabalhar com música, é gostoso, você se diverte. E a liberdade, tá? Final de semana, poder congregar, poder estar próximo do meu filho. Então, isso também pesou. Mas se eu tivesse que voltar pro shopping, eu voltaria. Uhum. Eu não tenho medo de trabalho, bispo. Se eu tiver que ir pro farol vender pano de prato para sobreviver, eu vou embora. Você encara o desafio. Não, eu comecei a trabalhar há 15 anos, que nem eu tava falando outra vez. Meu primeiro trabalho foi medir pena, espanador de pena. Tinha 15 anos de idade, lá eu consegui de ajudante, encarregado, que no tempo falava, até Aham. trabalhar no auxiliar de escritório. Só que tudo era ajudante geral. Sim, sim. E eu não me conformei com aquilo. E eu conversava com ele, né? Ele falou, enquanto a gente tá falando aqui, ó, tem gente vendendo mansão, vendendo Ferrari. Ele fala, por que não nós? Eu também vim de baixo. E isso sempre, né? Eu falei, um dia eu vou mudar a minha vida. Eu sempre fui um cara muito... o copo ele é meio cheio ou meio vazio? Pra mim é meio cheio. Aham, sempre. Entendeu? É meio cheio. Tá mais fácil encher do que esvaziar. E isso me motivou e aí ardeu o desejo. Depois da playlist, falei, é isso que eu vou fazer. Aí comecei a consultar. E a gente criou a TRDD. Para 2022, é isso? 2022. E aí a gente foi trazendo um, trazendo outro. Meninos que faziam música em guarda-roupa, não tinha videoclipe, só uma capinha. Aí conversei com algum pessoal do mercado, Lincoln Baena, que hoje é um dos nomes da Digital, da Warner, já era da Deezer. Ele falou, precisa de capricho, precisa, porque as pessoas fazem de qualquer jeito. Eu falei, mas não é que eles não fazem de qualquer jeito, é o que eles o que podem tem. fazer. Então, tudo que eu entrei em GR6, lá na Europa, aqui na Love, eu trouxe para cá as melhores práticas, o clipe barato, a capa bem feita, a comunicação bem feita, a exposição, né? Então, assim, essas coisas, porque hoje a Love tem 6 milhões de inscritos aproximadamente, ou coisa, no Instagram. Mas eu vi isso do zero. Eu cheguei lá, não tinha Não tinha ninguém. nada. Tinha 3 pessoas e eu e mais um. Então eu falei, pô, isso aqui Deus tá me ensinando. Então era eu pegar uma câmera e ir pra rua fazer o clipe e eu aplico isso hoje na TRDD. Hoje já tenho mais produções e isso foi tomando a proporção. Aí conheci Lita Atalaia, que me trouxe PC Baruch pra sair com a gente, Estila, tem um aí guardado Fernandinho, Olha aí. grandes nomes. Falei, olha como que Deus faz. Então assim, coisas que eu nem imaginava. E nós gravamos remix Depende de Ti. É uma música da minha conversão. Falei, Deus é muito bom. E assim, os números foram consequência. Eu nunca olhei para número. Apesar que eu preciso. Mas falei, vamos fazer. Entendeu? Então, assim, Você quer compartilhar um pouco dos números com a gente? hoje nós estamos com mais de 500 músicas, mais de 500 trabalhos. Né? Nosso canal hoje tem 130 e poucos mil ouvintes, assinantes. Nossos ouvintes no Spotify chegou a 360 mil. Hoje, né, com idas e voltas e baixas, eles estão com 200 mil ouvintes mensais. Mas 200 mil ouvintes mensais é gente demais. Sim. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, aqui nessa sala,
Eu saber que É uma baita congregação. mais de 170 países, quase o mundo inteiro ouve minha música. E aí, de fato, cumpriu aquilo que meu primo falou: seu nome vai ser levado por nações. Eu, na minha limitação, nunca imaginei que eu podia contribuir com isso, sabe? E de fato, assim, é difícil. Hoje eu faço de fato pelo amor e pelo falar que tá dando grana. Ainda não dá, mas não tô preocupado com isso. Uhum. Eu tô preocupado em alcançar. Eu sei que no momento certo Deus vai fazer. Ele é dono do ouro e da prata. E as coisas têm caminhado, sabe? Se a gente vê testemunhos, eu falo, se tudo isso valer para uma pessoa, tá válido. Cumpriu, né? Entendeu? A gente tem que ver o que Deus coloca na nossa mão como uma rede, né? Exato. Porque você vai lançar a rede, quem vem, vem para ser transformado e você não sabe quantos peixes, né, Quantos, você vai alcançar numa rede que você lança. Então, cada música dessa, cada artista desse faz o seu papel. Me fala uma coisa, quem é o líder na Bíblia que você admira e por que você o admira? E José, né? O José tá ganhando aqui, viu? A gente já falou de Davi, já falou de José, Josué. a gente, falando do propósito, a palavra veio da palavra dele, né? Que a oração foi essa resposta. Eu buscava Jesus, eu vou, não vou, aí veio José. Que em meio todas essas coisas, as perseguições, o tempo certo, o ofício certo, Sim, né? Porque ele ficou preso um tempão lá. Ele podia ter saído antes ou depois, ele saiu no dia certo, né? Para revelar o sonho. que legal. O José, ele tem algo muito especial porque ele não é um líder religioso, né? Deus usa ele como um líder, como um visionário, empreendedor, mas como um líder de uma nação, né? Com visão, com capacidade de gestão. O que você falou é muito importante, essa questão do tempo certo, né? De que ele ficou preso, podia ter saído antes ou depois. Eu costumo dizer o seguinte, que o mundo ou o nosso inimigo, o diabo, ele quer que a gente chegue antes ou depois. Se você chegar antes, você não está pronto. Se você chegar depois, você não é perdeu a necessário. oportunidade. Então, o tempo é fundamental. Eu acho que de tantas lições que a gente aprende com José, essa coisa de estar no lugar certo, na hora certa, esperando o tempo de Deus é fundamental. Eu acredito que a maior dificuldade do nosso povo cristão é entender o tempo. Uhum. Porque nossa parte pai, empreendedor, marido, provedor, quer tudo para agora. Sim. E o mundo nos empurra para agora. Só que fala, meu, segura aí. Não, eu queria eu ter. E principalmente como líder hoje desses jovens. Eles querem a todo momento estourar, mudar de vida. Eu falo, só continua fazendo. Só continua fazendo. Na hora certa, Deus vai fazer. Não sou eu, não é você. Mas ele. Agora, coloca o coração nisso. E a gente é meio imediatista, né? Sim, sem dúvida. Só que esperar o tempo de Deus é o melhor momento e é a hora certa. Nem antes nem depois, no tempo dele. Se ele quiser, ele faz hoje. E amanhã já não faz mais. Essa seria a sua mensagem para quem está assistindo a gente, que é o empreendedor dentro do reino? Porque a gente sabe que o nosso coração está no reino de Deus, a gente é nova criatura, e isso deve impactar a forma como a gente Sim. empreende. Então, trazer aquela mensagem que a gente ouve no domingo e aplicar no nosso É negócio, fundamental. a questão da paciência, da visão, qual que seria a sua mensagem para quem está empreendendo, batendo aí a cara, dando a cara a tapa e tentando, e cai e levanta, porque tem uma visão? Qual que seria a sua mensagem para essa De pessoa? fato, é isso. Arder o coração, porque assim, também assim, tem coisas que a gente quer fazer, mas ela tem que arder o coração. A primeira coisa é, eu faço isso e isso arde meu coração, não é sobre valor, não é sobre quantidade, não é sobre resultado, é sobre sentir-se bem fazer. Realização. Realização. Você fala, encontrei o meu chamado, porque né, Deus nos chamou para adorar e glorificar o nome dele. Esse foi o propósito que Deus nos fez na terra. Mas aí ele coloca um ofício para você, e ele chama você conforme o seu ofício, né? Pedro, pescador, vai pescar homens. Uhum. E ele não chama ninguém Traduz para o reino aquilo Ele que não você já pegou faz. ninguém que estava de boa, ele não pegou ninguém desocupado. Ele catou os pescadores, pegou o publicano, todos eles estavam trabalhando. Teve que abrir mão da sua função para servir o reino. Sim, Então, assim, Deus não tem compromisso com o desocupado também, não. exato. Então, assim, ele tem compromisso com quem está fazendo. E é o tempo. Eu acho que o que a gente precisa entender, como foi dito também esses dias, é entender a vontade de Deus. Né? É o tempo de Deus. A gente quer agora, mas a gente precisa colocar o coração no tempo de Deus. O tempo dele é melhor. Aí, outro dia eu escutei, não sei quem foi, que falou, qual que é a marca de relógio de Deus? Uhum. Ele né, teve até uma música que Deus, o cara falou, Deus não usa Rolex. Eu falei, não, não, eu falei, qual que é a marca? Não tem, um dia é igual a 1000 anos igual a um dia. Exato. Então, acho que é aguardar o tempo dele,
Porém, o seu coração, o espírito, ele confirma, continua, persevera, faz. E ele também fala, não é isso aí. Agora, se você quiser tentar fazer na sua força, eu saio Tá fora na e sua você... conta. Aí é culpa sua. Não terceiriza o que você quer fazer com o que eu tô falando para você fazer. Eu entendo que esse é o meu chamado, que foi isso para Deus levantou, né? E é muito doido assim, porque eu sozinho não faria. Hoje a minha esposa e meu filho são fundamentais no negócio. Eu achava que era só colocar música lá e pronto, e acabou, mas tem tanta documentação, tantas coisas. Então Deus vai preparar as pessoas certas, o momento certo, o ofício certo. A minha esposa, ela vem de design, só que ela cuida da parte da descrição. E a música em toda uma descrição. Aí meu filho é um baita de um músico, mas hoje ele faz arte, faz comunicação e marketing. Eu também sou formado em comunicação e marketing, né? Então, assim, ele cuida toda essa parte. Ele podia estar tocando ou cantando, mas lá ele não mexe em nada de música. Uhum. Então, Deus prepara as ferramentas certas, as pessoas certas, o momento certo para fazer conforme a sua vontade. E aguardar, entender que não é no nosso momento. Por mais que eu quero mudar de vida agora, eu quero mudar de bairro, eu quero mudar de carro, eu quero mudar de roupa, eu quero... Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. É um processo, né? É um processo. E aguarda. É o que eu digo continua. Tá doendo, tá sofrido, continua. Se ele tá te dando, eu falo que, eu falo não, é isso, né? Conforme a gente vai andando, Deus vai pôr no chão. E a gente não sabe o dia de amanhã. Empreender hoje é muito difícil. Tem semana que eu fecho a parada e falo, não vou ter dinheiro pro clipe da semana que vem. Aí Deus vem com uma situação bacana. Eu não vou ter dinheiro para essa situação. Aí Deus vem e prepara, sabe? Provisão. É dele. Sim. É dele, é muito bom. E às vezes a gente tem que se levar pra... mas aquele lugar é mais bonito. Aquela porta é maior. E esses dias Deus me arrebentou. Uhum. Essa pessoa vai me levar em tal lugar. Na verdade, começou assim. Eu falei, eu vou juntar a porta desse aqui, que as coisas vão acontecer. E Deus falou, o seu network sou eu. Olha aí. O seu network sou eu, não é você. E outra, se você quiser andar com essas roupas aí, né, com esse lugar, com esse negócio, vai lá, você vai cansar. Agora, se esvazia, deixa eu vestir. E aí Deus vai colocar as pessoas perto de você, certa, no momento certo, que querem fazer. É que é difícil. Falar que, É depender de Deus, né? falar que ser empreendedor no reino é fácil, é mentira, é muito difícil. A gente sabe quem rege. Mas é andar no escuro todo dia. Andar no escuro na luz da palavra. Sim, sim. É fé, né? É fé, pela fé. Resume-se a fé. Sabendo que tá lá, né? Que Deus é infinitamente, né? Vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Sim. Ele vai fazer. Só que a gente precisa ser obediente também. Fundamental. Fala um pouquinho de sua família, esposa, filhos, e depois já fala um pouco pra gente como é que o pessoal pode seguir a TRDD, onde que a gente conhece mais sobre o que você faz. Eu sou casado com a Josi, que é meu braço, tá aí nos bastidores aí, né? Meu braço, como eu disse, dentro do propósito. Se não fosse ela, isso não existiria, né? São 5 anos, casadas 5 anos. Não pode errar, hein, Não, varão? peraí. É que fez 5 anos ontem que a gente casou no Ó. civil, Tá valendo. na festa. A gente casou no período da pandemia. Eu, ela e a juíza e nossas mães. Pandemia pura. Em 7 meses nós casamos. Né? Deus fez assim, porque crente não namora, né? É isso aí. Crente casa. Não, vai pra lá, casa, varão. E a Trindade é casamenteira. Já tem 5 casamentos na Trindade, abrindo um parênteses aqui. E aí a gente casou no civil. Aí, depois de 2 anos, casamos no religioso. Né? Nós somos pais da Visão, 4, 5 anos de idade. Eu tenho o Murilo, que é do primeiro casamento, que é meu braço também. Né? Só aqui da Zona Leste mesmo. Tenho 47 anos. Não parece, né? Parece que tem uns 50, mas é 47. Tá novinho ainda. E assim, bispo, é Deus cuidando mesmo. São 18 anos de evangelho. A TRDD hoje ela vai para 4 anos de idade. Né? Então, assim, é um propósito. E, às vezes já teve gente que saiu da empresa porque falou que eu era muito espiritual. Falei, vai com Deus, porque é mesmo. Eu sou espiritual. E minha vida é espiritual. A minha, o carnal, já morreu. E se a sua tá viva, vai lá matar ela, depois você volta. Sim. Entendeu? Não é bom para minha carreira. Falei, não é mesmo não. Talvez seja pro seu chamado. Mas se a sua carreira vale mais que o chamado, vai lá, amigo. Deus abençoe sua caminhada. Então, assim, eu espiritualizo mesmo porque é um propósito, a TRDD. Né? Então, hoje a gente tem um canal aí no YouTube, TRDD Records Oficial. O nosso Instagram é TRDD também Records Oficial.
segue a gente. Toda semana são de 2 a 3 lançamentos, de quarta a sexta. Às vezes é quarta, às vezes é sexta. Né? Já são mais de 500 músicas, são mais de 20 pessoas. Temos projetos sociais também, que às vezes a gente abençoa as pessoas. E que eu vou te falar assim, pode mandar a música, pode pedir, mas assim, ó, ora primeiro. Porque é mais fácil você orar e Deus mandar eu te chamar do que você mostrar o trabalho para mim e eu te chamar. Eu escuto milhares de músicas, vem muitas coisas, mas eu só chamo quem Deus manda. Não é o mais bonito, não é o mais ouvinte, né? É muito doido. Hoje a gente tem o 2 metros, assim, que é um menino que hoje, graças a Deus, né, um rapaz já. Mas é muito louco a história dele, pra você ter uma ideia. Eu conheci esse cara fazendo uma live. Uhum. As pessoas falavam dele, mas eu não conhecia. Ele tava fazendo a música Rei Davi, que é uma música boa, numa live. E ele nunca tinha vindo para São Paulo, nós trouxemos ele hoje, graças a Deus, fizemos alguns trabalhos. Hoje ele tá numa grande, né, na Universal, destacando, despontando. Menino crente, menino de Deus. Mas ele não mandou nada para mim. Eu conheci numa live e aconteceu. Então, assim, e que eu falo é, continua, mas ora, né? Vê se é isso que Deus tem para você. E a música urbana, ela é extensa, ela não tem só cantor. Ela tem o DJ, ela tem o diretor de clipe, ela tem né, o design, ela tem o editor, tem muita coisa. É que às vezes a pessoa quer cantar, mas Deus te chamou para cantar. Tem que saber o que Deus chamou para fazer, né? Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Nem eu sabia que Deus tinha me chamado para ser dono de selo. Né? É surpresas da caminhada. É. Você que está acompanhando a gente aqui, nós estamos nesse episódio da Montecast e eu quero te fazer um convite especial. A Monte Calvário, que é a igreja onde a gente está gravando esse podcast, comprou um prédio e a gente está pagando esse prédio e você pode nos ajudar com isso. A editora Pibooks patrocina a gente, a igreja, especialmente com esse livro aqui. É um devocional lindo chamado Gotas de Refrigério para Mulheres, da missionária Vande Pires, com outras convidadas. E o lucro desse livro é revertido para o pagamento do prédio da Monte Calvário. Então você pode ajudar a gente, você pode compartilhar o link que vai estar na descrição desse vídeo e abençoar uma mulher, mãe, tia, irmã, namorada, que vai ser abençoada diariamente. São 365 dias de leitura que pode começar a qualquer dia, de abril, de maio, de junho, 1 ano para ler. E é bacana porque tem espaço para a mulherada escrever a sua reflexão depois que leu o texto. Tem umas divisórias bacanas para cada mês do ano e vai ser uma bênção para quem recebeu o livro e vai ser uma bênção porque é uma semeadura do Ministério da Cogic Monte Calvário. Nós estamos em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, terminando esse podcast pedindo para você não se esquecer de se inscrever no canal e compartilhar. André, que privilégio foi bater esse papo com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso propósito, do reino, para os jovens que precisam, né? Sim. Hoje é o maior gap aí, esse mês de 12 a 16 anos que acredita em Deus, mas que Deus. Que Deus. Né? Então a gente, através da nossa música, joga a isca. Então, Racionais diz, entrei no seu rádio, tomei esse nível, a gente fala, entramos nos seus devices, hoje, porque são diversos, né? Exato. TV, muitos celular, dispositivos, né? E a gente faz o trabalho. E você aí procura a igreja mais perto da sua casa, vai buscar enquanto é tempo, você que é jovem, vem buscar preencher esse vazio que você sabe, é possível viver uma vida muito louca. Viver em Cristo é muito louco, é mais louco que vocês aí. É isso. O reino de Deus está esperando você, portas abertas para você avançar, conhecendo Jesus. Vida eterna é isso, é conhecer a Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, e ter a vida transformada. Você que está acompanhando a gente aqui, por favor, compartilhe para que outras pessoas conheçam o que a gente traz aqui no Montecast. E muito obrigado por ter estado com a gente em mais esse episódio. Deus abençoe você. Deus abençoe.